Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vos fala Luciano Borba, engenheiro analítico da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, certo? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o enquete, tá? Que eu realizei no LinkedIn, né? Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que colocaram seus votos. Fiquei surpreso, eu cheguei a alcançar cerca de 10% aí da quantidade de seguidores que eu tenho. Algumas pessoas que votaram até nem são meus seguidores, tá? Então fiquei feliz. Vou estar gravando pela primeira vez com um monitor só aqui. Então eu vou na ideia de quem sabe, né, faz ao vivo, né? Vou estar trocando aqui para a segunda transição aqui, certo? Vamos lá. Então vamos lá, vou botar aqui para a tela, tá? Aqui tá a publicação, né, da enquete, tá? Onde é a enquete, o que eu falei aqui, o que você acha mais importante para estudar hoje na área de dados, certo? Eu botei 4 opções, queria botar bem mais, botei Python e SQL, botei nuvem, DataVis, conceitualização e fundamentos. Python SQL, assim, ganhou de sobra, né? Quase 70% dos votos, né? E conceitualização ficou em segundo lugar, seguido de nuvem com 9% e DataVis com 1%, certo? Basicamente aqui eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre o tema, tá? Preparei um material aqui bem simplesão, só para abordar isso aí, certo? E eu vou começar a explicar esse material, não vou ler, vou falar rapidamente sobre a minha opinião, tá? Aqui tá o resultado, tá? Primeiramente eu vou falar da minha opinião é a melhor, é a única, certo? É o único caminho para se estudar na área de dados, nada disso. Eu sou apenas um profissional, eu sou um gestor de tecnologia da informação, tá? Tenho pós-graduação em análise de dados, MBA em Business Intelligence, mas nada disso me faz melhor ou diferenciado no mercado. Pelo contrário, eu ainda sou apenas, me considero um iniciante no mercado, uma criança que ainda está em crescimento, um bebê. Tenho 1 ano e 8 meses que eu atuo profissionalmente com dados, estudo há um pouco mais de 3 anos, mas ainda aqueles 3 anos eu estudo assim, posso dizer, negligente, né? Estudo de verdade é um pouco mais de dois, que eu estudo com disciplina, com consistência, né? Com constância, como eu falo em minhas postagens, tá? Agora vamos ao passo a passo. Primeiramente, eu sou um profissional que eu acredito que negócio é muito maior do que qualquer ferramenta. Eu não acredito que o conhecimento da ferramenta por si só vai impactar alguma coisa no mercado. Não, eu acredito que quando a gente tem um entendimento do negócio, a gente consegue aplicar qualquer ferramenta a solucionar problemas de negócio. Como é que eu posso dizer? Quando a gente vai para o mercado, isso é a minha opinião, tá? Quando a gente vai para o mercado sem conhecimento nenhum de negócio, sem conhecimento nenhum de fundamento, do que adianta a gente entender Python e SQL de forma primorosa se a gente não tem noção de como usar ele para resolver problemas de negócio, tá? Então, com isso já dá para entender. Eu acredito que primeiro o passo mais importante é a gente aprender conceitualização e teorização. Para mim, o mercado hoje está inflado de profissionais que às vezes não sabe lidar com os problemas por conta que as pessoas estão viciadas em ferramentas e não em solucionar problemas, tá? Ah, eu tenho que me tornar um expert nos conceitos, na teorização? Não, porque são muitos conceitos e são muitas teorias, certo? Mas eu acredito que você tem que ter uma noção do que é um banco de dados transacional, do que é um data warehouse, um banco de dados direcionado para dados, né? Você precisa entender sobre as formas normais. Você não precisa saber decoradamente sobre qual a primeira forma normal, qual a segunda forma normal, qual a quinta forma normal e por aí vai, certo? Mas você precisa entender sobre como trabalhar normalizando dados e desnormalizando dados. Você precisa entender de modelagem dimensional, certo? Que com esse conhecimento você vai saber aplicar muitas soluções de forma rápida, otimizada, certo? Ainda nesse primeiro passo, eu acredito que o Excel é indispensável, tá? Hoje em dia eu acho que é uma ferramenta muito negligenciada. Eu mesmo quase não utilizo, mas no início da minha carreira utilizei bastante. Como eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, acabo me dando com muitos fornecedores de tecnologia e de outras áreas também, certo? E o entendimento que eu tenho conversando com eles, sempre quando eu falo, eu sou um profissional de dados, como é a área de dados dessa empresa, praticamente nenhuma empresa tem área de dados daquelas quais eu trabalho. E eu estou falando de empresas aqui que faturam milhões mensalmente, tá? Até que fatura seus 100 mil, 200 mil também mensalmente. São empresas que têm, às vezes, 2 funcionários, mas são empresas que, às vezes, têm 100, 200, até 1.000 funcionários e não tem área de dados específicos e todo o controle é em Excel, em PowerPoint, em Word, em papel, em guias de atendimento, tá? Então,
O Excel é primordial para esse tipo de empresa. Às vezes as pessoas querem chegar com um canhão, que é a nuvem, para resolver problemas de uma empresa que só trabalha com Excel. Não é bem por aí, tá? Melhor, mais na frente eu vou falar melhor sobre isso. O segundo passo de estudos, segundo a minha cabeça, tá? Eu tô falando aqui a minha opinião, não tô falando aqui a realidade do mercado, o melhor passo, mas se fosse eu, certo? Aqui eu dei a resposta que o mundo tech mais gosta de dar, que é depende, certo? Por exemplo, sabendo esses conceitos aqui, sabendo um pouquinho do Excel, o que é que eu faria? Eu iria para um DataVis, se isso fosse o meu desejo. Se meu desejo é trabalhar com visualização de dados, eu iria para o DataVis, eu iria para análise de BI, eu iria, no caso, para o PowerPoint, ou, para o PowerPoint também, para fazer apresentações, tá? Mas também eu iria para o Power BI, para o Tableau, o Tableau, certo? Para o Locker e afins, certo? Tem várias ferramentas de Self-Service BI. Eu priorizaria Power BI e Tableau, que eu acho que são as mais utilizadas hoje no mercado, pelo menos que são as que eu mais vejo movimento no LinkedIn, são elas, tá? Mas, tá? Isso se você quer entrar no mundo do BI. Se você não quer, se você quer trabalhar com engenharia de dados, eu vou partir do pressuposto, considerando a minha carreira, que eu sou uma pessoa que gosta de transitar tanto na área de engenharia quanto um pouco na área de análise, tá? Então, hoje eu estou mais enveredado para a engenharia, mas eu me considero um engenheiro analítico, que é aquela pessoa que transita entre esses dois pontos com facilidade. Então, considerando isso, eu começaria a desenvolver e aprimorar minhas habilidades de SQL. Conhecer sobre os SGBDs, existem vários, o Postgres, o MySQL, o Oracle. Eu sou fã de Oracle. Oracle foi o primeiro SGBD que eu tive contato, então gostei bastante, aprendi PLSQL, resolvi muitos problemas com Oracle, tá? Mas existem outros também, então saber a vantagem e desvantagem de cada um é primordial, certo? Depois de entender e dominar SQL, tá? Eu iria para Python. Python não tenho o que falar, uma linguagem de programação sensacional, com uma curva de aprendizado sensacional. Eu, particularmente, depois que eu aprendi, me apaixonei. Eu não utilizo só Python para projetos de dados, eu utilizo Python para automações, eu utilizo Python para projetos de desenvolvimento. Então, Python, para mim, assim, é um canivete suíço, resolve muito problema. E quando a gente junta esses dois, é maravilhoso. Então, para mim, esse seria o segundo passo a ser aplicado. Tá? Nessa etapa de estudar SQL, de estudar Python, acho que é interessante a gente acrescentar livros. Tem ótimos livros de Python, tem ótimos livros de SQL, tá? Um dos livros que eu tô lendo de SQL está aqui, é rico em conhecimento, que é SQL para análise de dados, técnicas avançadas para transformar dados em sites. Esse é um livro um pouco mais avançado. Eu mesmo estou lendo, algumas vezes eu releio, eu paro um pouquinho, volto para ler com calma, para mastigar. Eu fico mastigando e cuspindo, relinchando, né? Eu fico mastigando, botando para fora, mastigando, botando para fora, que é para aprimorar meu aprendizado. Além de que eu acho que é uma boa hora também, não só de livros, mas é uma boa hora de aplicar os conceitos que você aprendeu na etapa anterior de estudo, aplicar eles na prática e buscar ampliar ainda mais conceitos. Eu acredito que quando a gente aplica na prática, nosso aprendizado, a gente avança muito mais com os conceitos, tá? Mas a gente não pode abandonar os conceitos. Depois de estudar essas duas ferramentas, eu iria para ferramentas de ETL, ferramentas de integração de dados, tá? Que são amplamente usadas no mercado, tá? Eu dei uma pausa aqui para uma leve tossida, quando estou um pouco doente, mas a gente tem que continuar. Né? Então, como eu vinha dizendo, vem com ferramentas de ETL, de integração de dados, certo? Agrega muito valor para os profissionais de dados. Existem ferramentas amplamente usadas, as ferramentas que eu conheço são o Pentaho, o Integration Service, né, da Microsoft, tá? Tem o Alexandria, que eu conheci recentemente, que alguém aqui no LinkedIn me abordou e falou, pretendo até depois fazer uma postagem sobre ela, tá? Particularmente, eu tenho mais familiaridade com o Pentaho, eu fiz um curso de Pentaho com o Rafael Arruda, maravilhoso, indico para todos vocês, tá? Mas qualquer uma que qualquer uma dessas ferramentas que você estudar, tem várias outras ferramentas, tá? Mas qualquer uma dessas ferramentas que você estudar, você consegue facilmente se adaptar a outra ferramenta afim, tá? Inclusive as ferramentas Cloud, tá? Depois das ferramentas ETL, para mim é um ótimo momento das ferramentas ETL, é para você ir para Cloud. Porque eu não acho que Cloud é importante você estudar no começo. Quando a gente vai para o Cloud, a gente vai usar uma instância de um banco de dados relacional, uma instância de um banco de dados no SQL. E a gente vai aplicar técnicas de SQL, técnicas de ETL, técnicas de Python, técnicas de PySpark. Então, do que adianta a gente entender a Cloud e não entender nada disso? A gente vai usar comandos de Linux, certo? Vai usar expressões regulares de Linux
A gente não entende nada disso. Isso aí a gente tem que saber, para mim, no conceito. A conceitualização, essa parte de Linux. E a outra parte a gente vai ver no passo a passo do quê? Do Python, do SQL. Então, quando a gente chegar a estudar nuvem, a gente já vai ter uma noção geral do que utilizar, quando utilizar, como utilizar de forma otimizada, evitando gastar custos. Quando a gente faz uma query, sei lá, cebosa no SQL e vai jogar ele na nuvem, a gente gera um custo muito maior do que quando a gente gera uma query otimizada, bem definida, a gente joga lá na nuvem e já ocupa um espaço menor, tá? Então, tudo isso é importante a gente saber antes de ir para o Cloud, tá? E depois de estudar o Cloud. O Cloud em si é um ponto que eu me considero atrasado na minha carreira. Eu não tenho espaço para utilizar Cloud no meu trabalho. Como eu já falei, eu trabalho em um órgão público, então tenho bastante limitação nesse sentido. Mas eu não estou deixando de estudar por conta disso. Eu estou estudando Databricks, hoje é o que eu estou mais estudando. Estudei um pouquinho de Azure já com Demetrius, pretendo estudar mais, muito mais. Mas estou dando um foco agora em Databricks e PySpark. Estou utilizando muito PySpark no Databricks, estou estudando. Pretendo fazer um projeto depois, colocar no LinkedIn passo a passo esse projeto, como eu estou fazendo com a saga anterior, tá? E vou avançar. O negócio é não deixar de praticar, tá? Não adianta, por exemplo, eu só estudar o Databricks se eu não botar ele em prática. Então, se eu não botar ele em prática, eu não vou aprender nunca. Então, quando for estudar essas ferramentas, coloquem tudo isso em prática, tá bom? E a quinta etapa, mas não a última, mas vai ser a última etapa aqui do documento, tá? É estudar sobre containers, sobre Docker, sobre Kubernetes, entre outros, tá? Eu vejo muitos gestores de dados, líderes de equipes de dados, falando sobre a importância dos profissionais terem esse conhecimento, certo? E como é difícil achar esses profissionais. Particularmente, eu não tenho tanto conhecimento, eu já utilizei um pouquinho de Docker, mas foi bem razoável a minha utilização, mas eu achei sensacional e pretendo estudar ainda mais, também fica a dica aí. A conclusão para mim é o seguinte, independente do roadmap que você seguir, do passo a passo que você for trabalhar, busque ser humilde e utilizar sempre o básico. Quando você for buscar uma solução, não busque, vou oferecer a solução de nuvem com mais tecnologia, com mais recursos, que vai usar sim, é uma tecnologia mais moderna. Às vezes isso é só custo, não gera benefício nenhum para a empresa, tá? Busque resolver problemas de forma mais simples, mais econômica, que vai trazer retorno para a empresa, tá? Foco na solução, não no problema, e basicamente é isso aí. Então, o passo a passo que eu indico é conceito e teorização mais Excel, SQL, Python, ferramentas de integração de dados, nuvem e Docker. É o perfeito? Não, nem um pouco. Mas é o que, considerando até onde eu cheguei na minha carreira, eu acho que seria o passo a passo ideal para mim, certo? Agradeço demais a atenção de vocês, ter chegado até aqui, ter assistido esse vídeo até aqui. Se puder, curte, comenta, compartilha, se inscreve. E é isso aí. Agradeço demais pela atenção de vocês. Compartilhe a opinião de vocês lá no post do LinkedIn, certo? Se o que é que você acha desse roadmap, se você discorda, se você concorda. Qual seria o seu roadmap perfeito? Qual foi o roadmap que você estudou e quais foram os seus arrependimentos? E por aí vai, tá? Agradeço.